Então, vamos lá. Eu preparei, pessoal, um texto, uma forma dissertativa, buscando situar historicamente a questão da cultura na nossa cultura ocidental, desde como se compreende a questão da cultura a partir da questão da cidadania, até um olhar com um viés de orientação filosófica marxista, mas não engessada. E mais ou menos o seguinte, eu vou ler para vocês, então. Dimensão cultural. Entendendo a cultura como um processo construído a partir da prática humana em determinados espaços e que segue dinâmicas sociais bem específicas de cada povo, poderíamos dizer que cultura é o conjunto de todas as criações humanas, sejam elas individuais ou coletivas, letradas ou não, de uma elite ou da classe trabalhadora. Ao longo da história ocidental, a cultura vem sendo definida com base nas tradições greco-romanas, que tem na figura do cidadão, ou seja, aquele que decide os destinos do país, e, naqueles casos, retirando-se mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Né? Temos aí a peça central, a partir da qual se pode construir e definir o que é civilizado e, portanto, culto. Para Marilena Chauí, a partir dessa construção histórica, cultura é o padrão ou o critério que mede o grau de civilização de uma sociedade. Assim, a cultura passa a ser encarada como um conjunto de práticas, artes cênicas, técnicas filosóficas, ofícios, que permite avaliar e hierarquizar as sociedades segundo um critério de evolução. No conceito de cultura, introduz-se a ideia de tempo, mas de um tempo muito preciso, isto é, contínuo, linear e evolutivo, de tal modo que, pouco a pouco, a cultura torna-se sinônimo de progresso. Avalia-se o progresso de uma civilização pela sua cultura e avalia-se a cultura pelo progresso que ela traz a uma civilização. Marilena Chauí, 2006. Ou seja, ao longo da nossa história, o que não está dentro de um parâmetro pré-estabelecido pelas classes dominantes não pode receber o selo de cultura, segregando-se muito do que se produz no seio do povo como sendo inferior. Construir um projeto de desenvolvimento de uma sociedade, respeitando-se verdadeiramente o valor da cultura do seu povo, faz-se necessário romper com todo tipo de preconceito elitista e, em suma, racista. Pois mesmo quando não se utiliza o termo raça para desmerecer a cultura do outro, encontra-se alguma forma de fazê-lo por questões de etnia ou de classe. Indo de encontro a essa prática ideológica de inferiorizar a produção cultural não letrada, Paulo Freire nos ensina que cultura é o achei bonito isso, o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. Olha que bonito. A cultura como resultado do seu trabalho, do seu esforço criador e recriador. Descobriria que tanto a cultura, o boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como cultura também é a obra de um grande escultor, de um grande pintor, de um grande músico ou de um pensador, que cultura é a poesia dos poetas letrados de seu país, como também a poesia de seu cancioneiro popular. Que cultura é toda a criação humana. Um equívoco também histórico dos movimentos de esquerda ao longo da história foi considerar a cultura popular como uma cultura com propensões a ser tradicionalmente atrasada em relação ao seu tempo e que precisa ser atualizada através de uma ação pedagógica empreendida pelo Estado ou por uma vanguarda política, buscando torná-la revolucionária. Um exemplo claro disso foi a chamada Revolução Cultural Chinesa, encabeçada por Mao Tse-tung. Aqui no Brasil, os CPCs da UNE também tinham esse viés, segundo o nosso olhar equivocado, de querer enquadrar a cultura popular a partir de um olhar de uma certa vanguarda. Segundo o Manifesto do Centro Popular de Cultura, redigido pelo seu primeiro diretor, o sociólogo Estevão Martins, em 1962, a arte do povo é de ingênua consciência e tem a função de satisfazer necessidades lúdicas e de ornamento.
adequando a produção artística à sintaxe das massas, o CPC pretendia libertar da alienação e da submissão. Por outro lado, não podemos cair na armadilha do populismo de direita, que vê a cultura sob uma ótica de civilização, como sustentáculo do Estado ou meramente como uma mercadoria a ser comercializada, suprimindo-se a questão cidadã do direito, ou mesmo aquela visão romântica herdada do iluminismo, através da qual a cultura popular é boa, pura e verdadeira. No entanto, diante de uma sociedade com o histórico escravocrata e de subjugação das camadas populares, dos pobres, dos negros, dos índios, dos negríndios e pardos de toda espécie, e onde uma dita cultura letrada, burguesa, asséptica e cheirosa, forjada no consumismo e nos maneirismos dos shopping centers da vida, precisam conviver com essa chamada cultura popular sobrevivente e como essa cultura pode sobreviver e resistir. Há inúmeros escritos do campo da antropologia, de Levi-Strauss a Margaret Mead, de Clifford Geertz a Malinowski, que apontam que essas culturas buscam se dinamizar, se transformar e, mesmo diante da força, resistir, reconstruir ao seu modo, com as experiências de sucessivas gerações, com o arcabouço de suas ancestralidades, o que eles entendem como sendo suas culturas. Voltando ao viés marxista, e ainda no começo do século XX, a chamada Escola de Frankfurt lança ao debate os seus conceitos de indústria cultural e cultura de massas. De forma muito resumida, esses pensadores defendem a tese de que a indústria cultural, o fenômeno das sociedades modernas capitalistas, apodera-se das produções tanto da cultura popular quanto da cultura erudita e as transforma em grande escala para o consumo das massas. Dessa forma, grosso modo, é possível se ter uma moda de viola, uma peça de Mozart, sonorizando uma peça publicitária, por exemplo. Feita essa pequena introdução, ao invés de me debruçar sobre o organograma proposto e buscar arrumar as caixinhas de forma a fazê-las interagir, continuarei dissertando sobre o assunto para que, posteriormente, provocando debate, possamos juntos construir um modelo organizado, através de um debate que esteja à luz do que nós, enquanto grupo, entendemos por cultura e, obviamente, por valores ideológicos nos guiarão. Tenho a impressão de que o debate precisa partir da esfera da cidadania, do envolvimento dos atores sociais que entendam a cultura como norteador de todo e qualquer projeto de desenvolvimento, e não como um adorno de questões artísticas exóticas que levam, quando muito, algo em torno de 0,5% a 1% dos orçamentos dos entes federativos. Levando-se em consideração que a cultura é o conjunto de toda a produção humana, do sapato que se produz artesanalmente, do desenho do prédio feito pelo arquiteto, do poema ou da canção, dos arreios do vaqueiro, da colheitadeira mais moderna da agricultura mecanizada, se pensarmos que tudo isso faz parte do arcabouço cultural de uma sociedade, não temos como pensar o desenvolvimento sem ter a questão cultural no centro do debate, para muito além das artes e das manifestações da cultura popular. Cultura é tudo, é o todo. E como todo, o projeto de cultura de um povo é, em suma, o seu projeto de desenvolvimento. Nesse sentido, é possível afirmar que o debate central é a questão política da cidadania, de ver o cidadão como ator protagonista no processo de construção desse desenvolvimento, que precisa, como temos como premissa nesse grupo, atuar de forma coletiva. Seguindo essa premissa, segundo Chauí, a cultura não se reduz ao supérfluo, ao entretenimento, aos padrões do mercado, à oficialidade doutrinária, que é ideologia, mas se realiza como direito de todos os cidadãos, direito a partir do qual a divisão social das classes ou a luta de classes possa manifestar-se e ser trabalhada, porque no exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, se diferenciam, entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, recusam formas de cultura, criam outras e movem todo o processo cultural. É preciso, antes de mais nada, pensarmos como queremos construir um plano de desenvolvimento para o município de Simão Dias, tendo como norte a questão da justiça social, da garantia dos direitos de cidadania. A questão econômica não pode ser o centro do debate. A questão econômica deve ser um elemento do modelo de desenvolvimento que é construído a partir das premissas dos valores culturais, por conseguinte, de ideologia. Que queremos consolidar, e dentro desse modelo, aí sim,
partindo de um balizamento ideológico, poderemos propor uma relação intersetorial entre as dimensões da política, da economia, do social, do meio ambiente, da institucionalidade, do gênero, das gerações, da etnia. Mas como fazer isso numa sociedade capitalista globalizada e neoliberal que nega direitos e os transforma em mercadoria? O debate sobre potencialidades e fragilidades, propostas, ações, estratégias e mecanismos, essas sim ferramentas do planejamento estratégico, requer um estudo prévio, quantitativo e qualitativo, que balizarão as premissas técnicas de construção do plano, repito, à luz dos princípios ideológicos que proporemos. Queremos pensar um modelo de desenvolvimento que subverta essa ordem, que busque a sua superação e que seja talvez um misto disso que temos com o resultado do que sonhamos? O momento político que vivemos em nosso país agora nos apresenta um desafio ainda maior, pois a superação do modelo de sociedade não esbarra tão somente na questão econômica e num racismo secular velado que subjuga as classes dominadas por suas origens étnicas. Esse discurso, que antes tentávamos denunciar historicamente, agora passa a ser prática de Estado, através de um governo notadamente fascista. E para encerrar, quero dizer aos queridos e queridas camaradas que deliberadamente desobedeci à decisão coletiva de partir já para o debate do organograma, não negando, obviamente, sua importância. Creio que o exercício se inicia por buscarmos entender de que forma vemos o mundo e como queremos que ele seja. Para isso, precisamos discutir princípios norteadores, valores não negociáveis e os limites de até onde é possível ceder numa negociação política sobre os destinos desse povo. Ao meu ver, antes de mais nada, a grande pergunta é: que Simão Dias queremos para 2040?